Vilão Iniciante, de John Scalzi, traduzido por Gil Alonso. Narrado por Lucas Funchal. Este livro é dedicado a todo mundo que poderia piorar o dia de outra pessoa, mas que, em vez disso, tenta melhorá-lo. Obrigado. Isso é mais importante do que vocês imaginam. Também a Sugar, Spice e Smudge, meu atual conjunto de gatos. Vocês três são um verdadeiro pé no saco, e eu amo essas suas carinhas peludas idiotas. 1. Fiquei sabendo da morte do meu tio Jake de uma forma bem inesperada, pelo programa matinal Squawk Box da emissora CNBC. Eu estava com a televisão ligada no Squawk Box por força do hábito. Quando eu era repórter de negócios do Chicago Tribune, revezava entre esse programa, a Bloomberg e a Fox Business toda manhã enquanto me preparava com minha esposa, Janine, para nossos respectivos dias. Hoje isso não é tão necessário mais. Professores substitutos em geral não precisam se manter atualizados quanto ao andamento dos mercados asiáticos para tomar conta de um bando de adolescentes em uma aula de inglês do 7º ano. Mas, ao que parece, é mesmo difícil se livrar de velhos hábitos. Foi assim que, enquanto preparava minha torrada com manteiga de amendoim, ouvi o nome Jake Baldwin vindo do iPad ligado na ilha da cozinha. Parei no meio do gesto com a faca cheia de manteiga de amendoim na mão, quando o co-apresentador Andrew Ross Sorkin anunciou que meu tio Jake, um recluso bilionário, dono da 3ª maior rede de estacionamentos da América do Norte, havia morrido de câncer no pâncreas aos 67 anos. Você ouviu isso? Perguntei à minha parceira de café da manhã. Não era Janine, porque ela não era mais minha esposa e não morava mais comigo. Janine tinha voltado à cidade natal, Boston, estava namorando um analista de investimentos e, considerando o que postava no seu perfil no Instagram, passava a maior parte do tempo sob uma luz incrível em locais turísticos invejáveis ao redor do mundo. Quem me acompanhava era, na verdade, uma gata de pelagem laranja e branca que, após eu ter sido demitido, me divorciado e voltado com o rabo entre as pernas para a casa onde cresci, surgiu dos arbustos do quintal e me informou miando que passaria a morar comigo. O café da manhã de era uma porção de ração barata da Meow Mix. A gata estava comendo na ilha central e vendo o Squawk Box comigo, provavelmente para decidir se Andrew Ross Sorkin era uma presa que ela poderia abater. Eu não sabia que meu tio Jake estava doente, muito menos que tinha câncer de pâncreas, a doença que também havia levado seu colega bilionário Steve Jobs. Meu cérebro de jornalista no piloto automático já tinha começado a escrever o lead para o obituário do meu tio. Já mencionei que é difícil se livrar de velhos hábitos? Para ser justo, não era que o tio Jake tivesse escondido essa informação de mim. A questão era que não mantínhamos contato desde os meus 5 anos. Jake e meu pai brigaram feio no funeral da minha mãe. Tenho uma vaga lembrança dos gritos e depois disso foi como se Jake simplesmente não existisse. Meu pai preferia assim, e imagino que meu tio também. Ele não compareceu ao funeral do meu pai, em todo caso. Quanto a mim, não pensei em meu tio até estar na faculdade e começar a escrever artigos sobre economia para o Daily Northwestern, quando descobri que metade dos estacionamentos em Evanston pertencia à BLP, empresa privada da qual Jake era o acionista majoritário e presidente. Tentei conseguir uma entrevista, imaginando que poderia ter uma vantagem, mas a BLP não tinha um departamento de relações públicas, nem sequer informações de contato no site. Quando me casei, arranquei do meu pai o endereço de Jake e enviei um convite para ele, pelo menos para ver o que aconteceria. Meu tio não apareceu, mas mandou um presente, colheres de servir de prata e um cartão enigmático. Parei de pensar nele depois disso. Jake quase não tinha presença na mídia e nunca aparecia nos noticiários, então não foi difícil. No entanto, a falta de informações sobre meu tio estava fazendo os repórteres da CNBC terem um troço. Continuei assistindo enquanto Sorkin e, imagino, seus roteiristas penavam para encontrar qualquer coisa a respeito de um homem que era obviamente importante, pelo menos para a CNBC, bilionários são importantes, mas que também tinha feito sua fortuna da maneira mais broxante possível. Steve Jobs dera ao mundo o Macintosh, o iPhone e a tecnologia cotidiana como o tablet em que eu estava vendo o Squawk Box. O tio Jake dera às pessoas um lugar para estacionar o carro. A CNBC resolveu o problema da falta de dramaticidade convidando um repórter da Parking Magazine, a publicação da Associação Nacional de Estacionamentos.
E sim, essas duas coisas existem de verdade. Ah, achou! Exclamei quando o repórter apareceu, jogando um pedaço da minha torrada com manteiga de amendoim no iPad. O pão ricocheteou na tela, deixando uma mancha oleosa, e caiu na frente de Era, que me encarou, confusa. É o filho da mãe do Peter Reese, expliquei, acenando para o rosto dele, nitidamente com a expressão de alguém sendo gravado pela câmera de um notebook, enquanto Peter descrevia o impacto que a morte de Jake teria no mercado crucial de garagens e estacionamentos. Ele é um péssimo repórter. Sei disso porque já trabalhei com ele. Nada impressionada, Era comeu uma migalha da torrada. Eu tinha mesmo trabalhado com Reese, no Tribune, e ele realmente era um péssimo repórter. Me lembro de um dos editores assistentes do caderno de economia fingindo estrangulá-lo quando Reese estragou uma matéria importante que outros repórteres, incluindo eu, tiveram que salvar. Nós dois fomos demitidos do Tribune na mesma época. Minha irritação atual com ele tinha a ver com o fato de que, embora seu novo posto na Parking Magazine estivesse um patamar abaixo em relação à reputação do Tribune, pelo menos Reese continuava no jornalismo de alguma forma, enquanto eu trabalhava como professor substituto no mesmo bairro onde crescera. Havia razões para isso. O divórcio, a falta de dinheiro, a doença do meu pai e o meu retorno para cuidar dele enquanto me recuperava das minhas próprias feridas existenciais. Mas elas não tornavam nada daquilo menos irritante. Lá estava Peter Reese no Squawk Box, morando na capital do país, enquanto eu comia torrada na casa em que cresci, mas que tecnicamente nem era minha, tendo uma gata como única amiga. Chega! Interrompi a explicação de Reese de que, como a BLP era uma empresa privada, era improvável que o falecimento de seu proprietário tivesse um efeito significativo nos valores das ações de outras empresas de capital aberto no ramo de estacionamentos. Isso provavelmente não era verdade, mas ninguém, nem mesmo Reese ou Sorkin, se importava o bastante para investigar, e o programa estava prestes a entrar no intervalo comercial de qualquer maneira. Aquele era o legado de um bilionário e do trabalho de sua vida. 2 minutos de uma cobertura pouco inspirada em um segmento sobre negócios e, em seguida, um comercial de remédio para azia. Meu celular tocou justo nesse momento, uma ocorrência incomum na era da troca de mensagens. Olhei para baixo e vi quem era. Andrew Baxter, velho amigo do meu pai, advogado e responsável pelo inventário do espólio, que basicamente compreendia a casa em que eu estava morando. Soltei um gemido. Fosse lá o que Andy quisesse, estava cedo demais para isso. Deixei a ligação cair na caixa postal e terminei a torrada. Como estou? Perguntei para Era. Eu não estava vestindo o uniforme habitual de professor substituto. Camisa social, colete de lã e calças de alfaiataria. Em vez disso, estava usando o meu melhor terno, que também era o único que eu tinha. O mesmo que usei tanto no meu casamento quanto no funeral do meu pai, e em nenhum outro momento entre esses 2 eventos. Na verdade, não era nem o conjunto completo, porque ao que parecia, na mudança de volta para a casa do meu pai, os sapatos tinham se perdido. Então coloquei os tênis pretos que usei no funeral. Ninguém notou naquela época e eu torcia para que ninguém notasse de novo dessa vez. Você me daria um caminhão de dinheiro se me visse vestido assim? Era soltou um miadinho e piscou devagar, indicando sua aprovação. Bem, é claro que aprovava. Ela que escolhera minha gravata, a verde, quando deitou na vermelha que tinha sido esticada na cama junto da outra para que eu escolhesse. Obrigado. Como sempre, sua opinião é a mais importante. Falei para minha gata. Satisfeita, Era voltou para a ração. Olhei para o relógio. Meu compromisso seria dali a 20 minutos. Em 20 minutos, eu descobriria como minha vida seria nos próximos anos. Ao contrário do tio Jake, não seriam necessários bilhões de dólares para eu realizar as minhas metas de vida. Uns milhãozinhos dariam conta. Belinda Darrow olhou para o computador. Então, Sr. Fitzer, o senhor quer um empréstimo comercial de 3,4 milhões de dólares. Isso mesmo. Eu estava sentado no escritório de Darrow, no prédio do Barrington Poupanças e Investimentos, recém-reformado após a compra pela SirTrust, uma empresa de finanças sediada em Chicago cujo objetivo era comprar bancos locais e manter a marca antiga para que todos na cidade pensassem que ainda estavam lidando com um negócio pequeno e não com uma gigante financeira sem rosto.
O prédio inteiro cheirava tinta fresca e a cola do carpete de alto tráfego recém-instalado. Eu tinha chegado um pouco mais cedo para a reunião. Daryl se apresentara quando entrou na sala. Comentara que eu parecia familiar, então determinamos que ela tinha sido caloura no colégio Barrington High quando eu estava no último ano. Daryl se lembrava de quando me meti em problemas como editor do jornal da escola por publicar uma matéria que revelava que o Sr. Kincaid, um professor de álgebra do 9º ano, era o maior fornecedor de metanfetamina no colégio. Fui suspenso por não mostrar a matéria aos conselheiros do corpo docente do jornal antes de publicá-la. O Sr. Kincaid pegou 6 anos no Centro Correcional Big Muddy River por posse e distribuição de drogas. Acho que me dei melhor nessa do que ele. Daryl me perguntou se eu ainda escrevia. Respondi que estava me dedicando a um romance. A mentira padrão. O senhor quer um empréstimo para uma futura empresa aqui em Barrington, continuou ela. Exato. Quero comprar o McDougall's Pub. Ah! Daryl desviou o olhar do computador e me encarou. Eu amo o McDougall's. Assenti. Assim como todos nós. O McDougall's era uma constante em Barrington havia décadas, localizada em uma esquina invejável no centro da cidade, enquanto outros restaurantes e bares surgiam e desapareciam ao redor dele. Acontece que cerveja e porções fartas de batata frita nunca saem de moda nos subúrbios de Chicago. Tomei minha primeira bebida alcoólica lá, contou Daryl. Bem, a primeira como maior de idade. Fiz que sim novamente. Assim como todos nós, repeti. O senhor sabe por que eles estão vendendo? A crise econômica prejudicou os negócios. Além disso, Brennan McDougall quer se aposentar e nenhum dos filhos dele vai assumir o bar. Expliquei. É isso que acontece quando todos os filhos fazem faculdade. Não querem cuidar de um bar. O senhor não fez faculdade? Perguntou Daryl. Fiz, mas ao contrário dos filhos de McDougall, que fizeram medicina e administração, me formei em jornalismo. Respondi. Daryl assentiu. Entendi. Ela olhou para as informações na tela. Então o senhor assumiria o pub e... O pub, o restaurante ao lado e o prédio. Brennan McDougall está vendendo tudo. Já está tudo certo e funcionando, eu só preciso entrar. O senhor tem experiência administrando pubs? Ou restaurantes? Não, admiti. Mas o McDougall já tem funcionários e gerentes. Daryl franziu a testa. Esse mercado é sempre um risco. Restaurantes fecham o tempo todo, mesmo com gerentes e funcionários experientes. E estamos em um momento ainda mais delicado para esses comércios. Claro, concordei. Mas você mesma falou. A primeira vez que bebeu legalmente foi no McDougall's. É um marco de Barrington. As pessoas aqui querem que ele continue existindo. Eu quero que continue existindo por elas. Não estou dizendo que não existem riscos. Quando eu era repórter do Tribune, cobri a seção de negócios locais por alguns anos. Sei como restaurantes funcionam. Mas o McDougall's é o mais próximo que dá para chegar de uma aposta certa. Sério, nem vou mudar o nome. Daryl digitou alguma coisa e então ficou em silêncio por um momento, lendo a informação no monitor. O anúncio diz que o prédio está à venda por 3,4 milhões, comentou. O senhor está pedindo o valor total. Isso? Não vai dar uma porcentagem do seu patrimônio? Eu gostaria de ter uma margem para imprevistos, expliquei. Sempre surge algo de última hora que o proprietário não informou e a inspeção deixou passar. Daryl franziu os lábios, mas não disse nada. Eu tinha uma ideia do que aquilo significava. Estava considerando se havia alguma chance de a minha proposta ser furada. Ela clicou em outra janela. O senhor listou seu imóvel como garantia. Assenti. Sim, South Cook Street, número 504. Era a casa dos meus pais, mas eu moro lá agora. A hipoteca era do Barrington Poupanças e Investimentos, na verdade, muito tempo atrás. Meu pai quitou o financiamento. Não contei que ele pagou por isso com o seguro de vida da minha mãe, depois do acidente de carro. Eu não estava no America's Got Talent, não era minha intenção fazer Daryl chorar. Como você já está no site da imobiliária, vai ver que o valor atual da casa está estimado em cerca de $800 mil. Daryl teclou mais um pouco. Vi que atualmente a casa é administrada por um fundo fiduciário. Ai, porcaria, pensei.
Ela tinha que ter saído do site da imobiliária para encontrar essa informação. É, um fundo fiduciário familiar, falei. E o senhor administra o fundo? Sou um beneficiário. Um beneficiário? Também tem meus irmãos mais velhos. Entendo. Quantas pessoas são além do senhor? 3. E todos concordaram em permitir que o imóvel fosse usado como garantia? Nós discutimos isso e eles parecem bastante inclinados. Menti. Darryl sacou a enrolação em algo que deveria ter sido respondido com um sim, o que não me favorecia. Vou precisar da documentação dessa permissão vinda do administrador do espólio, autenticada e de preferência com as assinaturas dos seus irmãos, disse ela. O senhor conseguiria me entregar isso nos próximos dias? Vou cuidar disso. Darryl notou a resposta não exatamente afirmativa. Conseguir essa documentação será um problema? Minha irmã Sarah está de férias, expliquei, e quem sabe podia ser verdade. Sarah amava tirar férias. Uma das Ilhas Havaianas Menores. Um resort que pega o celular dos hóspedes no momento do check-in. Isso, na verdade, me parece incrível, comentou Darryl. Mas complica as coisas para o senhor. Ela apoiou as mãos na mesa com um senso de finalidade que não parecia estar a meu favor. Sr. Fitzer, vou ser sincera. O Barrington Poupanças e Investimentos tem um novo dono. Sir Trust, completei. Eu costumava escrever sobre eles no jornal. O que era verdade. Eu não tinha uma opinião muito boa da empresa. A Sir Trust não chegava aos níveis de escrotidão financeira do Wells Fargo, mas não foi por falta de vontade. Darryl fez que sim e continuou. As políticas de empréstimo da Sir Trust são mais rigorosas do que eram antes da aquisição. Queremos incentivar a abertura de empresas locais, mas também precisamos ter um olhar mais atento às exigências básicas. O senhor está pedindo um empréstimo multimilionário sem nenhuma participação pessoal no valor, dando como garantia um ativo do qual o senhor não possui propriedade exclusiva. Então o que você está me dizendo é que a resposta é não, arrisquei. Não é um não. Só estou falando que é difícil. Não posso aprovar um empréstimo desse tamanho sozinha. Tenho que levar ao comitê de empréstimos, que se reúne às quintas-feiras. Se o senhor puder me enviar a carta do administrador do fundo nos próximos dias, já ajuda. Mas mesmo assim vai ser difícil. E depois, se o comitê aprovar, o pedido terá que passar por outra fase de aprovação na Sir Trust. Não confiam no seu julgamento? Darryl sorriu de leve. Eu diria que eles levam critérios diferentes em consideração. Então a resposta não é não, mas provavelmente é não e vai levar uma semana para saber. Darryl estendeu as mãos, se desculpando. Vai ser difícil, repetiu. Precisava ser sincera com o senhor. Bem, não posso culpá-la pela sinceridade. Sei que não era isso que o senhor queria ouvir. Tem alguém que poderia ser seu sócio? Você quer dizer alguém que não esteja na mesma situação financeira que eu? Soltei uma risada irônica. A maioria das pessoas que conheço também são jornalistas que não exercem mais a profissão. Estão trabalhando como bartenders ou professores substitutos. O que o senhor faz? Por enquanto, a segunda opção. Queria fazer um upgrade para a primeira. E quanto aos seus irmãos ou a algum outro membro da família? Talvez um deles possa ajudar. Acho que meus irmãos considerariam que oferecer o imóvel como garantia já seria envolvimento suficiente. Respondi, o que foi a forma mais suave com que consegui me expressar. Eu tenho um tio, Jake. Ele é rico. Um tio rico pode ser bom, comentou Darryl. Talvez ele esteja procurando uma oportunidade de investimento. Seria legal, falei. Mas infelizmente ele faleceu faz pouco tempo. Ah, que pena, disse Darryl, tendo a educação de parecer chateada. Sinto muito. Eu agradeço. O senhor está bem? Estou, respondi. Não éramos próximos. Ele se distanciou depois que a minha mãe faleceu quando eu era criança. Sem querer ser indelicada, mas sabe se ele deixou alguma herança para o senhor? Isso seria surpreendente, afirmei, usando outro eufemismo. Sinto muito, repetiu Darryl. É uma pena que o senhor não tenha conseguido fazer uma proposta para ele antes do falecimento. Teria sido meio estranho, admiti. Quer dizer, que impressão eu passaria chegando e dizendo:
Ei, tio Jake, foi mal por não te procurar nos últimos 30 anos, mais ou menos. Ah, aliás, pode me fazer um empréstimo de 3 milhões de dólares? Nunca se sabe. Neguei com a cabeça. Tenho quase certeza de que não funcionaria. De qualquer forma, não tenho muitos sentimentos positivos por ele. A última vez que tive contato com meu tio foi no dia do meu casamento. Ele me presenteou com um par de colheres de servir de prata e um bilhete que dizia 3 anos e 6 meses. Darryl franziu a testa. O que isso significa? Eu não sabia na época. Descobri 3 anos e meio depois, quando minha esposa pediu o divórcio. Puta merda, soltou Darryl e então tapou a boca. Desculpe. Não tem problema. Essa foi basicamente a minha reação também. Enfim, a boa notícia é que pelo menos fiquei com as colheres de prata depois que nos separamos. Fiquei de pé. Darryl fez o mesmo. Traga aquela carta do administrador do fundo para mim, pediu. Vou cuidar disso. Menti uma última vez. Boa sorte com o seu romance, completou Darryl enquanto eu saía do escritório. Ela não quis dizer isso como um golpe final, tenho certeza. Senti a faca atingir minhas costas mesmo assim. 2. Eu tinha ido caminhando até o banco porque não era longe e o dia estava bonito, e porque duvidava que o Nissan Máxima 2003 do meu pai teria conseguido percorrer os 400 metros da minha garagem até o estacionamento do banco. Estava entrando na Cook Street, quase chegando em casa, quando meu celular tocou. Gemi e atendi a ligação. Não vou vender a casa, falei para Andy Baxter. Como responsável pelo espólio do meu pai, era isso que ele queria de mim fazia mais de um ano. Bom dia para você também, Charlie, respondeu Andy. Eu sei que você não vai vender a casa. Você não pode vender a casa. Só eu posso fazer isso. O que você pode fazer é me dizer que finalmente concorda em vender a casa, como todos os seus irmãos. Não vou fazer isso. E por que não? Para começo de conversa, eu moro lá. Eu sei que mora. Sem pagar aluguel, aliás. Conforme os desejos do meu pai estabelecidos no testamento dele, que dizia que eu podia morar lá desde que estivesse em dia com os impostos e as contas. Fato de que você sabe, porque ajudou meu pai a colocar isso no papel. Já que tocou no assunto, devo esclarecer que ele fez isso para te ajudar a se reerguer depois do divórcio e da demissão. Seu pai não pretendia que você ficasse ocupando a casa para sempre. Ele fez isso porque já estava doente e sabia que se não fizesse, meus queridos irmãos usariam a vantagem de 3 contra 1 para me jogar na sarjeta na primeira oportunidade. Retruquei. Evitei mencionar a parte em que precisava admitir que eu não tinha, de jeito nenhum, depois do que provavelmente já era tempo demais, me reerguido. Isso não muda meu argumento, rebateu Andy. De qualquer forma, não vou ocupar a casa para sempre. Parei na esquina da Cook com a Lincoln para me certificar de que aquele singelo telefonema não me faria entrar sem pensar 2 vezes na frente de um veículo de entregas da Amazon ou do carro de uma dona de casa voltando do Pilates, por mais tentadora que a ideia parecesse no momento. Estou pagando as contas e os impostos. Esse é o acordo. Você atrasou os impostos deste ano e deixa de pagar as contas, com frequência. Bem, ele não estava errado. Mais uma vez fiquei profundamente irritado com o fato de que os impostos e as contas da casa estavam todos em nome do espólio. Então Andy, e por extensão os meus irmãos, sabiam quando eu fazia os pagamentos e quando estavam atrasados. Eu sempre pago. Você sempre paga em algum momento, concordou Andy. Mas não posso deixar de notar que os atrasos estão ficando maiores, Charlie. Ser professor substituto não é o empreendimento lucrativo que você parece pensar que é, Andy. Retruquei. Nenhum caminhão ou van estava a caminho para me fazer o favor de me atropelar, então saí do meio-fio e continuei caminhando. Você poderia tentar encontrar outro emprego como jornalista. Tive que abrir um sorriso. Não que Andy pudesse ver. Ah, bom, posso te garantir que o Tribune e o Sun-Times não estão com vagas abertas no momento. Os funcionários que continuam lá estão se agarrando ao emprego feito cracas. Então vá para o lado sombrio, sugeriu ele. Procure emprego em alguma empresa. Chicago tem várias. Elas precisam de gente de marketing. Ou de publicações comerciais. Você deve conhecer algumas pessoas que seguiram esse caminho. 1 ou 2.
Pensei em Peter Reese no Squawk Box de manhã e tentei não trincar os dentes. Então pronto. Vou levar em consideração. A verdade é que eu estava mais do que levando em consideração. Estava vasculhando sites de vagas, me candidatando a qualquer emprego remotamente jornalístico em Chicago e nos subúrbios. Não dava para dizer que eu era apaixonado por ser professor substituto. Era um trabalho que havia me pagado alguma coisa enquanto eu cuidava do meu pai doente. Quando ele faleceu e eu não precisava mais ficar na área, comecei a buscar qualquer emprego que me deixasse usar minhas habilidades de escrita. O problema era que o jornalismo em si estava por um fio, até mesmo os periódicos especializados. E os outros trabalhos que envolviam escrita estavam divididos em 3 categorias. Empregos para os quais eu ouvia ser qualificado demais, empregos para os quais eu ouvia não ter as habilidades necessárias, e empregos que pagavam $11 por hora escrevendo posts nas redes sociais para gente querendo dar uma de influenciador e ou modelos no OnlyFans. É o seguinte, não é que eu recusasse esses empregos por orgulho, mas aos 32 anos é possível que eu já estivesse velho demais para eles, um fato que me enchia de um terror quase existencial. Não estou dizendo que comecei a olhar para o McDougal's Pub como uma opção de carreira viável, porque senti o dedo gelado da morte ao pensar que envelheceria digitando bobagens vazias para adolescentes de 19 anos fingindo amar recebidinhos de produtos questionáveis para skincare. Mas também não estou dizendo que não foi o caso. Pois deveria mesmo levar em consideração, insistiu Andy. Você está vivendo em ponto morto já faz muito tempo. Você não é meu pai, Andy, retruquei. Eu sei que não sou seu pai, Charlie, mas também sei que ele lhe diria exatamente o que acabei de dizer. Ele tinha razão, o que eu não queria admitir. Então falei. Olha, Andy, não é que eu não esteja procurando coisas melhores. Na verdade, ainda tenho ambições, sabia? Tipo aquele pub. Isso me fez parar no meio da calçada. Como você sabe disso? Andy suspirou. Por favor, Charlie, somos amigos no Facebook, lembra? Vi quando você postou uma foto do pub dizendo grandes planos. Fechei os olhos. Aquela merda do Facebook, pensei. Esqueci que te adicionei. Bem, eu não posto muito, então é fácil de esquecer, comentou Andy. Podemos dizer que tem a ver com a minha natureza cautelosa. Eu vi o quanto estão pedindo pelo lugar. É mais do que você pode pagar como professor substituto esporádico, imagino. Fui informado disso, falei, voltando a andar. A boa notícia é que eu sei onde você pode conseguir esse capital inicial. Concordando em vender a casa. Exatamente. Não é o bastante. Mesmo se vendêssemos pelo valor de mercado, o dinheiro seria dividido em 4. Eu, Sarah, Bob e Todd. Você poderia convencê-los a entrar como sócios. Isso me fez bufar. É, tudo bem, eu sei, admitiu Baxter, ouvindo minha reação. Tenho que confessar que não entendo por que vocês não se dão bem. Eles se dão muito bem, corrigi. Talvez seja uma coisa geracional. Talvez. Meus irmãos, Sarah, Bob e Todd, eram na verdade meus meios-irmãos. Minha mãe era a esposa mais nova do nosso pai, com quem ele se casou depois de um divórcio bem desagradável, cujos detalhes nunca me foram explicados e que, admito, eu nunca quis investigar a fundo. O mais novo dos meus irmãos, Todd, já era adolescente quando nasci, então a diferença de idade sempre complicou a nossa relação. A distância aumentou pelo fato de que nenhum dos meus irmãos morou comigo quando eu era criança. Os 3 filhos mais velhos viviam com a mãe em Schaumburg, aqui em Illinois. Tirando feriados e algumas férias em família cada vez mais forçadas, eles formavam um grupo próprio, e eu sempre fiquei de fora. E por mim estava tudo bem. Na realidade, na maior parte do tempo, não me importava em ser filho único com 3 irmãos. Porém, no momento, com eles querendo me expulsar de casa, a situação não era tão fácil. Não importa o que aconteça, seu pai deu a cada um de vocês uma parte igual da herança, disse Andy. Herança cuja maior parte do valor está concentrada naquela casa. Eles não estão exatamente mal das pernas, Andy, respondi. Meus irmãos tinham carreiras de sucesso e vidas confortáveis de classe alta. Precisam menos do dinheiro que ganhariam com a casa do que eu preciso de um lugar para morar. Não discordo, Charlie, mas essa não é a questão, insistiu ele.
Seu pai não dividiu a herança em 4 partes iguais porque os filhos tinham necessidades iguais. Ele fez isso porque queria deixar claro que amava todos igualmente. O fato de você permanecer naquela casa está impedindo que eles acessem essa representação do afeto do pai de vocês. Isso lembra aos seus irmãos que, de muitas maneiras, você era o filho favorito dele. Parei outra vez, na esquina da Cook com a Russell, a 1 quarteirão e algumas casas de distância da propriedade em questão, para absorver o que Andy tinha acabado de me falar. Então seu argumento é que eu deveria ficar sem teto para que 3 pessoas de meia idade cheias de dinheiro no banco possam resolver seus traumas com o pai. Eu não colocaria dessa forma, mas também não está errado. Seria mais barato fazer terapia, observei. Você não ficaria sem teto de qualquer maneira. $200 mil pagam muitos aluguéis, e isso te daria tempo para reconstruir a vida de verdade dessa vez. Devo dizer que sua preocupação com o meu futuro parece menos sincera do que antes, Andy. Sinto muito que você se sinta assim, Charlie. Na verdade, minha preocupação é bastante sincera. Eu estava prestes a responder quando um suave, mas insistente miado veio da cerca viva da casa amarela na esquina da Cook com a Russell. Espera um segundo, Andy. Pedi. Coloquei o celular no bolso das calças, ainda ligado, e dei uma espiada. As plantas miaram outra vez. Vem cá! Chamei. Como se me entendesse, um gatinho laranja e branco surgiu da cerca viva, olhou para mim e miou de forma insistente e, pode-se dizer, bem exigente. Isso me pareceu familiar. Um gato laranja e branco saindo dos arbustos e miando exigente? Foi como encontrei Era. Deu certo para ela. Deja gato, falei para o novo gatinho, e me abaixei para pegá-lo. O gatinho se aproximou da minha mão e na mesma hora escalou o braço do terno para tentar subir no meu ombro. Ajeitei a postura para que ele não caísse e fiz um carinho na cabeça, o que o fez ronronar tão alto quanto um motor a jato. Alô? Chamou Baxter das minhas calças. Segurei o filhote e peguei o telefone. Foi mal, um gatinho me encontrou. Falei. Mais um? Enquanto meu pai estava vivo, Andy tinha ido à casa algumas vezes para visitar o amigo e ouvido a história de como Era veio morar conosco. Falando desse jeito, parece até que isso acontece todos os dias. E não acontece? Não todos os dias. Esse também é laranja e branco? No caso, sim. Em algum lugar da sua vizinhança, um gato macho laranja e branco está pegando geral. Você deve ter razão. Escuta, Andy, tenho que desligar. Preciso ver se alguém perdeu um filhote. Seus irmãos vão querer saber o que você disse sobre a venda da casa. Pode falar para eles que vou pensar no assunto. Certo, respondeu Andy. E você vai pensar no assunto? Claro. Esse claro não foi muito convincente, Charlie. Isso me fez sorrir. Tchau, Andy. Me despedi. Depois desliguei. Não vou pensar no assunto de jeito nenhum. Completei para o gatinho. Ronronando contente, ele pareceu não se importar. Eu não podia simplesmente roubar o filhotinho. Furto de felinos está bem longe de algo jurídica, suponho, e moralmente aceito. Não sou um monstro, ou pelo menos não esse tipo de monstro. Dei uma olhada para ver se alguém estava procurando o gatinho, começando pelos donos da casa com a cerca viva. As pessoas de lá me informaram que não só o filhote não era deles, como o dono da casa era terrivelmente alérgico a gatos. Tentei na casa ao lado da amarela de esquina, e depois nas 2 em frente na Cook Street. Ninguém atendeu em 2 delas, o que não é incomum em uma manhã de dia útil, e recebi um não na terceira. Bem, já chega, falei para mim mesmo. Quando Era tinha aparecido, eu suspeitara que ela também pudesse ser de alguém. Então tirei uma foto dela no celular, fiz um panfleto dizendo gata encontrada e colei nos postes telefônicos da rua. Depois de uma semana sem nenhum contato, a gata era nossa. Eu tinha um bom pressentimento de que algo parecido aconteceria com aquele neném. Vamos conhecer sua irmã? Sugeri para a bolinha de pelos, que pareceu estar de acordo com a ideia. Eu não precisava de outro gato. A essa altura da minha brilhante carreira como educador itinerante, mal conseguia me dar ao luxo de me alimentar. Mas, afinal, ninguém precisa de um gato hoje em dia. Não é por isso que as pessoas os adotam.
Temos gatos porque eles nos divertem e porque, do contrário, nossas roupas não ficariam cobertas da textura que só uma camada de pelos pode oferecer. Além disso, quando o gatinho se aproxima e exige sua atenção, o que você vai fazer? Dizer não? Repito, não sou um monstro. A casa da qual Andy Baxter estava tentando me forçar a sair e vender, minha casa, ficava a pouca distância dali, logo depois de cruzar a rua. Era uma casinha bonita e simétrica de 2 andares, com paredes azul claras e uma varanda na frente. Nem grande nem pequena para o bairro, e não tinha nada de muito notável sobre sua construção ou arquitetura. Um corretor imobiliário poderia chamá-la de aconchegante, ou uma ótima primeira casa, dependendo da renda e da ambição das pessoas fazendo a visita. Para mim, no entanto, era apenas meu lar. A casa que me acolheu assim que nasci, a casa em que vivi durante toda a infância, onde passei por momentos difíceis com meu pai depois que minha mãe morreu, para onde voltava nas férias quando fui fazer faculdade nas terras tão distantes de Evanston. Passei alguns poucos anos sem morar ali, os anos em que estava casado e construindo carreira como repórter e jornalista. Mas aí veio o ano das demissões, do divórcio e da doença do meu pai. Então voltei para a casinha azul clara da Cook Street. E ali estava eu, completamente sozinho, exceto pela companhia de uma gata. Talvez pela de 2 agora. Quando cheguei em casa, notei um carro parado em frente. Um Mercedes S-Class preto. A distância entre os eixos era ligeiramente esticada de uma forma que deixava claro que quem o possuía não o dirigia. A pessoa tinha quem dirigisse para ela. Eu conhecia esse tipo de carro dos meus dias de jornalismo na seção de economia. Era um táxi de CEO. Um carango presunçoso. Fiquei imaginando a quem aquele carro poderia pertencer e por que, de todos os lugares em Barrington onde poderia ter sido estacionado, aquelas pessoas decidiram que o melhor ponto seria na frente da minha casa. Não achei que estivessem lá para falar comigo. Os executivos da grande Chicago não estavam exatamente saindo no soco para me convencer a escrever seus livros de memórias. Tentei dar uma espiada na parte de trás do Mercedes enquanto passava, mas as janelas tinham vidros fumês. No jargão jornalístico, a gente chamava aquilo de blackout e morria de inveja deles. Mas, para surpresa de todos, o carro estava na frente da minha casa por um motivo. Na varanda, sentada no balanço em que meu pai passara tantas noites de verão, em especial no fim da vida, havia uma mulher. Tinha mais ou menos a minha idade e, apesar da distância que nos separava, dava para ver que usava o tipo de alta costura empresarial que sugeria que não andava por aí, digamos, em um Nissan Máxima 2003 caindo aos pedaços. Ela estava usando o pé para fazer o balanço se mover de leve, sentada ali como se fosse dona do balanço, da casa e possivelmente da maior parte da rua. Fique à vontade, falei enquanto me aproximava da varanda. Obrigada, já estou, retrucou ela, e então indicou o gatinho empoleirado no meu ombro. Acessório interessante. Você sempre usa um desses? Fiz um carinho no filhote, que apesar de adormecido ainda ronronava no meu ombro. Só uso porque é confortável. Todo mundo deveria usar, comentei. A mulher me encarou, séria. É uma referência ao filme A Princesa Prometida, expliquei. Ah, não, eu peguei, garantiu a mulher. Sem querer ser grosso, mas quem é você e por que está na minha varanda? Meu nome é Matilda Morrison. Estou na sua varanda porque até então você não estava, e até agora ainda não me convidou para entrar. Entendo. E por que eu te convidaria para entrar? Porque preciso contar uma coisa a você e depois preciso fazer uma pergunta. E não pode fazer nenhuma das duas coisas na varanda? Posso, mas acho que você vai preferir estar sentado, e eu não o conheço bem o suficiente para convidá-lo a se sentar neste balanço comigo. O balanço é meu, observei. Tecnicamente, o balanço é apenas 1/4 seu, corrigiu Morrison, e então percebeu minha expressão. Ah, toquei em um ponto sensível. Só um pouco, admiti. Peço perdão, não vim aqui para irritá-lo. Então veio para quê? Vim tratar de negócios em nome do seu tio. Não veio, não, retruquei. Você parece ter certeza disso, comentou Morrison. Eu só tenho um tio, e ele morreu.
Ah, então você recebeu a notícia. Tenho acesso à CNBC, sim. Achei a cobertura dele sobre o seu tio decepcionante, opinou Morrison. Quem quer que seja aquele repórter deveria ser atirado de uma janela. Só falou absurdos. Abri um sorriso contra a minha vontade. Obrigado. E sim, seu tio morreu. Meus sentimentos. Obrigado. Se bem que se você conhece meu tio, então sabe que não éramos próximos. Eu sei. Se fizer alguma diferença para você, Charlie, isso era algo que causava muita dor para ele. Se você diz. Na verdade, tenho como provar, respondeu Morrison. Se vai me dizer que ele deixou exatamente 3,4 milhões de dólares para mim, não vou mentir, isso seria bem legal. Morrison inclinou a cabeça. Esse é um número um tanto específico. Tem um propósito um tanto específico. Ele não deixou exatamente 3,4 milhões para você, disse Morrison. Mas deixou algo. Que é? Algo de que você vai gostar, prometeu Morrison. Ele também tinha um pedido. A herança vem com condições, falei. Tudo na vida vem com condições, Charlie. Mas neste caso são condições bem tranquilas. Do balanço, Morrison acenou vagamente. Você quer discutir isso aqui na sua varanda com um gatinho no ombro? Ou podemos entrar? 3. Lá dentro, uma gata laranja e branca estava me esperando. Ela miou quando entrei. Olá, Era! Cumprimentei. Peguei o gatinho do meu ombro e o coloquei no nível dos olhos dela. Trouxe uma coisinha para você. Coloquei o filhote na frente dela e esperei. Se Era ficou surpresa ou irritada com a intrusão repentina de um gatinho, não deu sinais. Em vez disso, encarou o filhote por um momento enquanto ele miava para ela. Então começou a lambê-lo, ambos ronronando. E assim a paz reinou. Fui para a cozinha no intuito de colocar comida para os dois. Você seguiu o caminho dos deuses, comentou Morrison enquanto fechava a porta depois de entrar. O que é o caminho dos deuses? Perguntei. Quando as pessoas dão nomes a gatos, geralmente fazem isso a partir de uma destas 3 categorias. Comida, características físicas ou mitologia, explicou ela. Então os gatos acabam se chamando Panqueca, Branquinho ou Zeus. Você escolheu mitologia. E as pessoas que dão nomes de personagens de fantasia para os gatos? Peguei o comedouro de Era sobre o tapetinho e um pote menor para o filhote. Gandalf, Sauron, esse tipo de coisa. Está dentro de mitologia. Que marmelada! Não é, insistiu Morrison. Gandalf e Sauron eram Maiar. O quê? Maiar. Sabe, os deuses na mitologia de Tolkien. Ou anjos. Então ainda conta. Você oficialmente me superou em nerdice, admiti. Enchi os potinhos de ração, coloquei no chão e então dei tapinhas nas coxas para chamar a atenção dos gatos. Ambos se aproximaram. Era seguiu para sua tigela e o gatinho, sem hesitar, foi até a menor. Nenhuma briga por comida. Um bom sinal. Morrison apontou para o filhote mergulhando na comida, ronronando sem parar. Aquela é Athena, então? Talvez, respondi. Eu estava pensando mais em Perséfone, acho. Mais raro, incomum. A não ser que seja menino. Aí, nesse caso, talvez escolha Apolo. Você parece totalmente disposto a acolher um vira-lata de qualquer maneira. Não é culpa do gatinho se ele é vira-lata ou não. Mas, de todo modo, foi ele que se aproximou de mim pedindo ajuda. Ele soube reconhecer um otário quando encontrou um, comentou Morrison, sorrindo. Pode ser. Talvez eu seja melhor com gatos do que com pessoas, e os gatos parecem saber disso. Isso é a toxoplasmose falando. Com certeza, acenei para a geladeira. Quer beber alguma coisa? Não, obrigada, estou bem. Morrison gesticulou para uma poltrona na sala, a favorita do meu pai. Uma Hims de verdade? Do Herman Miller e não apenas uma imitação barata? É isso? Abri a geladeira e peguei uma cerveja. Foi isso que eu perguntei. É. Peguei uma cerveja de baixo teor alcoólico, que vergonha, e abri.
Foi o presente da minha mãe no primeiro aniversário de casamento deles. Ela sabia que meu pai sempre quis uma e fez uma surpresa. Ele costumava dizer que era poltrona verdadeira e não uma imitação. E eu acreditei na palavra dele. Por favor, sente-se. Morrison fez isso, sem hesitar em usar o puff. Definitivamente é verdadeira, comentou depois de um instante. Você deve saber melhor do que eu. Essa aí é a única em que já sentei? Não é um presente de primeiro aniversário barato, arriscou Morrison. Nunca pensei em quanto custava, simplesmente sempre esteve aqui. Se bem que agora que você falou, não sei se a minha mãe conseguiria comprar uma coisa dessas com o salário de técnica de saúde bucal. Talvez o tio Jake tenha ajudado com isso. Morrison assentiu. Jake gostava muito de Lizzie, disse, mencionando o nome da minha mãe. Você não parece velho o suficiente para saber disso por experiência própria, retruquei. Saí da cozinha e voltei para a sala, seguindo em linha reta para o sofá. Sei pela minha experiência de ouvi-lo dizer isso. E esse era um assunto frequente? Você ficaria surpreso se soubesse. Falando nisso, como você conhece meu tio? Como conheceu, quer dizer? Sentei no sofá, afundando no meu lugar especial, no qual a almofada tinha se deformado para o formato exato da minha bunda. Eu era uma vira-lata e me aproximei pedindo ajuda, respondeu Morrison, acenando na direção do gatinho, ainda devorando a comida. Tenho certeza de que não é só isso, insisti. Não, mas essa é a versão curta. Você não é um gato? Não, não sou. Então, existem muitas maneiras em que isso poderia acontecer, uma jovem pedindo ajuda a um homem muito mais velho. Falei, depois tomei outro gole da cerveja. Morrison fez uma careta. Se é isso que você pensa, então não conhece seu tio muito bem. Bem, essa é a questão, não é? Eu não sei o que pensar e não conheço meu tio muito bem. A última vez que estive no mesmo lugar que ele, eu tinha 5 anos. Eu sabia da existência dele, mas fora isso, Jake era uma incógnita. Ele também não parecia ter muito interesse por mim. Isso não é bem verdade, disse Morrison. Seu tio e seu pai tiveram uma briga por causa da morte da sua mãe. Seu pai pediu para o irmão ficar longe da sua família. Seu tio honrou esse pedido. Não sei de nada disso. Não sei nem se é verdade, retruquei. Imagino que seu pai não tenha falado muito sobre seu tio Jake. Não, nem coisa boa nem ruim. A existência dele nunca foi assunto com meu pai ou com qualquer outra pessoa. Bem, exceto por aquele presente de casamento. Tomei outro gole. As colheres de prata, comentou Morrison. Isso me fez engasgar. Você sabe disso? Sei, confirmou ela. Foi mais ou menos nessa época que comecei a trabalhar bem próximo do seu tio. Você sabe do bilhete que veio com as colheres? Morrison assentiu. Sei, sim. Sinto muito. Eu disse a ele para não fazer aquilo. Ele não quis ouvir. Foi uma atitude muito idiota postar na duração do meu casamento. Morrison apontou para mim em concordância. Foi o que eu falei. O raciocínio dele era que você deveria estar ciente. Assim, pelo menos, poderia se planejar com antecedência. Tossi, ainda limpando a cerveja dos pulmões. Não me ajudou a planejar nada com antecedência. Eu nem sabia o que significava até tirar minhas coisas do apartamento e me deparar com a caixa com as colheres. Vocês não tiraram as colheres da caixa? Claro que não tiramos, respondi irritado. Quando é que a gente ia usar colheres de servir de prata? Morávamos em um apartamento subterrâneo de um quarto no bairro ucraniano. Não era exatamente um lugar para jantares refinados. Apontei para a cozinha. Elas continuam na caixa. O cartão, não. Joguei fora quando saquei o que significava. Sinto muito, repetiu Morrison. O que realmente quero saber é como ele acertou o prazo com tanta precisão. O cartão dizia 3 anos e 6 meses. E 3 anos e meio depois, lá estava eu empacotando minhas colheres de prata. Seu tio conhecia as pessoas. Lancei um olhar incrédulo para Morrison. Pelo visto, não o suficiente para saber que uma previsão de divórcio podia não pegar bem no dia do casamento da pessoa. Havia lapsos da parte dele, é verdade, concordou Morrison. E, de qualquer forma, como ele poderia me conhecer? Ou Janine?
Tive uma sensação esquisita na boca ao falar o nome da minha ex-esposa, que conheci na Universidade Northwestern e que, estando ao lado dela no altar da Igreja Episcopal de São Miguel aos 24 anos, eu tinha certeza de que seria a pessoa que amaria e com quem viveria pelo resto da vida. Isso acabou se provando uma previsão otimista demais, por uma margem considerável. Ele continuou de olho em você, discretamente, de longe, de uma forma que não incomodaria seu pai, disse Morrison. Ah, isso não parece nem um pouco esquisito, comentei. Meus pulmões estavam prontos para outro gole de cerveja. A intenção não era ser esquisito. Sua mãe significava muito para ele. Como falei, ele estava curioso para saber mais sobre o filho dela. Não a ponto de aparecer e dar um oi. Já expliquei a questão relativa ao seu pai. Certo, mas ele já morreu faz algum tempo. Nos últimos anos, houve outros motivos para o seu tio não entrar em contato. É aqui que colocamos a culpa na pandemia ou coisa do tipo? Isso também, concordou Morrison. Ela tirou os pés do puff e se inclinou para a frente na poltrona Eames. Além do câncer no pâncreas. Sinceramente, Charlie, não estou aqui para explicar as ações do seu tio Jake ou para justificá-las. Estou disposta a concordar que ele não foi o melhor tio que poderia ter sido para você. Mesmo nos melhores momentos, ele era um ser humano com seus defeitos e os últimos anos não foram nada bons. Lamento que tudo que você tenha dele seja um buraco na memória. Não é sua culpa, falei depois de 1 minuto refletindo sobre o que ela dissera. Não, mas seu tio não está aqui para se desculpar, então estou fazendo isso por ele. Eu agradeço. Disponha. Independentemente de quais pecados ele tenha cometido contra você, um dos últimos pedidos dele foi que eu viesse aqui, para falar com você e lhe pedir um favor. Qual favor? Perguntei. Seu tio era um homem bem-sucedido financeiramente, mas não tinha família, começou Morrison. Nunca se casou, nunca teve filhos. Os pais dele, seus avós, faleceram antes de você nascer. Sua mãe era a única irmã dele. Você é o único filho dela. Está dizendo que sou a única família que ele tinha. A menos que você considere 2 primos de 3º grau que moram nos arredores de Leipzig, e seu tio Jake tendia a não os levar em consideração, então sim. Bem, agora eu quero saber sobre esses meus primos de 3º grau, comentei. Ambos são reclusos e muito estranhos. Um coleciona estatuetas Hummel. O outro tem 17 gatos, atualmente. O número varia. Olhei para meus 2 gatos, que terminavam sua refeição. Uma semelhança um pouco alarmante. Não se preocupe, 2 gatos não chegam nem perto do nível de uma pessoa verdadeiramente louca dos gatos. Isso me fez sorrir. Obrigado. Como o único parente vivo dele, seu tio Jake gostaria que você o representasse no serviço memorial, aqui em Barrington, na funerária Chesterfield. Conhece? Claro. Era literalmente a única funerária em Barrington, a algumas quadras de casa. Foi onde tanto minha mãe quanto meu pai tinham sido velados. Suspeitei que Morrison talvez estivesse ciente disso. Ela sentiu. Será neste sábado, às 15 horas. Seu trabalho é aparecer, dar as boas-vindas aos convidados e aceitar as condolências e então, após o serviço, estar presente para a cremação. Já está tudo preparado. Você só precisa estar lá. Por que aqui? Perguntei. Porque Barrington? Isso. O tio Jake não tem qualquer relação com a cidade. Quer dizer, a minha mãe não tinha. Ela cresceu perto de Pittsburgh, então imagino que o tio Jake também. Mas pelo menos ela morou aqui. Ele nem isso. E se as reportagens da CNBC estavam corretas, ele era rico. Não só rico nível Barrington, tipo, rico de verdade. Rico nível bilionário, rico nível poderia fazer o próprio velório em uma catedral enorme com milhares de convidados. Morrison sorriu ao ouvir isso. Ele tinha uma vida confortável. Então, é isso que as pessoas muito ricas dizem. Apontei para Morrison. Ou o que os funcionários dizem por elas. Sem querer ofender. Não me ofendo. Seu tio tinha os motivos dele para querer que o velório fosse aqui. O primeiro é sentimental. Ele queria se despedir no mesmo lugar que a irmã. Disse que isso lhe daria certo conforto. O outro é que, não importa quanto dinheiro tivesse, Jake não era uma pessoa de extravagâncias. Não da maneira comum.
Um velório grandioso lhe pareceria um desperdício de dinheiro. Ele não tinha amigos? Morrison balançou a cabeça. Não muitos. Ele não gostava de muita gente e pouca gente gostava dele. Você gostava dele? Questionei. Gostava, mas eu tinha uma alta tolerância para as peculiaridades dele. Isso me fez sorrir. Que maneira delicada de colocar a questão. Você não tem ideia. De qualquer forma, o velório será relativamente pequeno. Bem, a funerária daqui é pequena, então melhor assim. Além disso, pelo que entendi, o local ofereceu um pacote muito bom para o velório e a cremação. Fiquei feliz por não estar com cerveja na boca naquele momento. Ele não está planejando usar todo o dinheiro para o funeral? Perguntei ironicamente. Não, ele tinha outras coisas com as quais queria gastar o dinheiro, respondeu Morrison. O que nos leva à questão da sua compensação. Ah, eu faço esse favor para o meu falecido tio. Daí você me dá seja lá o que ele tenha me deixado. Sim, esse é o acordo. Tomei outro gole a fim de ter um momento para organizar os pensamentos. Isso me parece tão cínico que chega a doer. Falei depois de engolir. Morrison assentiu. Eu entendo. Mas pense por este lado. Seu tio Jake teve que se manter distante a vida inteira. Que tal? Será uma forma de compensar por tudo que poderia ter existido entre vocês dois. Com exceção das colheres de servir. Tudo bem. Então, o que o meu tio Jake propõe me dar em troca do meu tempo? Morrison acenou, indicando a casa. Isto. Olhei ao redor. A casa já é minha. A casa é do espólio do seu pai, que você divide igualmente com seus 3 irmãos. E eles querem que você saia daqui para poder colocar as mãos no dinheiro que a propriedade vale. Seu tio sabia da cláusula de moradia no testamento do seu pai e também sabia que você estava tendo dificuldade para cumprir essa condição, embora não fosse culpa sua. Franzi a testa. Como ele sabia? Como falei, ele continuou de olho em você. Agora essa história está começando a ficar esquisita, comentei. Morrison me ignorou. Se você fizer esse serviço para o seu tio, nos 2 sentidos da palavra, então uma das firmas imobiliárias mais discretas dele fará uma oferta privada pela casa ao administrador do espólio, oferecendo acima do valor de mercado atual, explicou ela. Você pode surpreender seus irmãos concordando com a oferta e ficar com sua parte da venda. Então, quando a transação estiver fechada, a firma venderá a casa de volta para você com um belo desconto, por um preço que você pode pagar com facilidade, e cobrirá os impostos que se abaterão sobre a venda abaixo do valor de mercado. Você será dono da casa de forma livre e simples e não terá mais que se preocupar com seus irmãos. Além disso, ao finalizar o acordo, receberá um pagamento adicional em dinheiro. Pouca coisa, algumas centenas de milhares de dólares. Não é muito, mas o suficiente para lhe dar alguns caminhos a seguir a partir daqui. Imaginei um mundo onde algumas centenas de milhares de dólares não fosse muito e decidi deixar isso de lado por enquanto. E você está disposta a colocar isso por escrito? Exigi. Claro, se você quiser, respondeu Morrison, achando graça. Por quê? Não confia no seu tio, Charlie? Não conheço meu tio, lembrei a ela. Digo, não conhecia. Eu lhe asseguro que se seu tio quisesse a casa, veria maneiras menos complicadas de obtê-la do que morrer. É uma casinha simples em Barrington. Opção é o que não falta. Você tem consciência do quanto é grossa ou simplesmente se surpreende com a própria grosseria? Não estou dizendo isso para ser grossa, garantiu Morrison. A questão é, se estiver tudo bem para você, eu gostaria de me ater ao assunto. O que acontece se eu me negar? Perguntei. Me negar a representar a família no velório, quero dizer. Bem, não vou falar com o colecionador de estatuetas Hummel, se é isso que quer saber, respondeu Morrison e deu de ombros. Se você se recusar, então suponho que a equipe da funerária cuidará de tudo. E você? Vai estar lá? Seu tio me pediu para cuidar de outras questões para ele durante o memorial. Já tivemos nossa despedida. Ouvi um miado aos meus pés. Era tinha se aproximado e queria ficar no colo. Coloquei a cerveja na mesa de centro e dei um tapinha na perna para chamá-la. Ela pulou e, depois de algumas voltinhas, se deitou. Ela gosta de você,
observou Morrison enquanto eu acariciava minha gata. Falei que me dava melhor com gatos do que com pessoas. Me parece que você está se saindo bem. É porque você não precisa morar comigo, argumentei. Justo, respondeu ela. Depois olhou para o relógio de pulso. Inclusive, preciso ir embora. E aí, vai representar seu tio no velório? Ponderei sobre o assunto. Por fim, respondi. É estranho fazer isso. Representar alguém que não conheci só porque ele era irmão da minha mãe? Então pense nisso como um favor a um estranho. Um estranho que não tem mais ninguém que faça isso por ele, sugeriu Morrison. Pensei na situação por essa perspectiva e, por um breve momento, fiquei triste pelo meu tio bilionário que, pelo visto, não tinha mesmo mais ninguém que fizesse isso por ele. Tudo bem, concordei. Isso eu posso fazer. Ótimo, respondeu Morrison, ficando de pé e de imediato fazendo um gesto para mim. Não se levante. Sua gata acabou de se deitar. Então o que eu faço agora? Vou ligar para a funerária hoje e avisar que você vai. Tenho seu telefone, mando uma mensagem mais tarde com os detalhes. Se quiser ligar ou passar lá antes do velório para receber mais informações, tudo bem. Caso contrário, o pessoal vai te explicar tudo no sábado. Chegue um pouco mais cedo. Ela olhou para o meu terno. O que você está vestindo deve servir. Por outro lado... Por outro lado o quê? Talvez seja bom encontrar sapatos melhores. Ela sorriu e assentiu para mim e para minha gata. Então foi embora antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. 4. Comprei sapatos melhores. Peguei o Nissan Máxima do meu pai e dirigi até o outlet de Killdeer para comprá-los. Eram Oxfords pretos de bico fino, desconfortáveis e apertados nos dedos, mas estavam em liquidação e os outros sapatos fora da promoção que vi custavam mais do que eu queria gastar. Tive uma pequena, mas profunda crise existencial decidindo se um tio morto que eu mal conhecia justificava sapatos a preço cheio em vez de Oxfords de liquidação. Então lembrei que a conta de luz estava tão atrasada que a energia estava prestes a ser cortada e comprei os Oxfords de liquidação. O carro quase morreu 2 vezes na viagem de ida e volta de 30 quilômetros até Killdeer. Então, quando o sábado finalmente chegou, decidi ir andando para a funerária Chesterfield. Não era tão longe e me daria uma chance de me acostumar com aqueles Oxfords baratos. No dia, vesti outra vez meu melhor e único terno e deixei as gatas escolherem a gravata de novo. Hera escolheu a vermelha. Perséfone, a filhote, pulou na vermelha e tentou estripá-la com chutes das patas traseiras. A vermelha, então. As duas me acompanharam até a porta e observaram da janela enquanto eu começava a descer a rua. Era simpático da parte delas se importarem. Havia alguns caminhos possíveis para a funerária. Escolhi o que passava pelo McDougall's. Agora que, em breve, eu seria o único dono da minha casa, havia uma possibilidade iminente de que pudesse conseguir mesmo aquele empréstimo usando o imóvel como garantia. Aí eu seria dono do McDougall's e me tornaria um bartender / pequeno empresário na minha cidade natal. Eu queria comprar o McDougall's para experimentar algo diferente e também para conseguir falar com pessoas que não fossem minhas gatas ou meus alunos do fundamental. Mas havia outro motivo. Antes de meu pai morrer, a gente ia lá, ficava à vontade, bebia uma cerveja, comia batata frita e assistia a partidas da Premier League, as quais nem eu, nem ele dava a mínima, só para ter alguma coisa para fazer fora de casa. Eram boas lembranças, e algumas das últimas do tipo que eu tinha com meu pai. Talvez fosse estranho querer comprar um pub para manter viva uma conexão com ele, mas essa era a minha situação no momento. Janine tinha ficado com a maioria dos nossos amigos na grande divisão pós-divórcio, e os amigos que eu ainda mantinha, os do jornalismo, não encontrava com frequência. Eles tinham seguido com suas vidas enquanto eu marinava em Barrington, morando na casa do meu pai e trabalhando como professor substituto. Ser dono do McDougall's provavelmente não me ajudaria a fazer novos amigos. Mas pelo menos eu estaria em um lugar com outras pessoas que iriam até lá por vontade própria, mesmo que só para beber uma cerveja e comer batata frita. E eu poderia convidar meus amigos e não parecer um pobre coitado, triste e solitário. Valeria a pena o esforço. Poucos minutos depois, quando vi a funerária Chesterfield no lado esquerdo da County Line Road, 2 pensamentos me ocorreram.
O primeiro foi que, graças à caminhada, meus pés tinham enviado um aviso ao cérebro de que odiavam os Oxfords de liquidação, e sinalizaram para mim que eu deveria ter comprado os sapatos mais caros e que agora bolhas surgiriam para que eu pagasse pelas minhas escolhas. Ainda precisaria ficar pelo menos mais 3 horas com aqueles sapatos. Decidi que voltaria andando descalço. O segundo pensamento foi a dúvida sobre quem apareceria no funeral do tio Jake e o que as pessoas teriam a me dizer sobre meu misterioso e agora falecido parente. Vamos ver o quanto você realmente era solitário, tio Jake. Falei e abri a porta da funerária. O lugar era como eu me lembrava do velório do meu pai. E acho que do velório da minha mãe também, segundo minhas parcas lembranças. Os corredores e as paredes eram bege. Carpete verde, batentes de madeira polida. Serenidade, ou pelo menos a ausência de tensão, dominava o espaço. Uma música calma tocava bem baixinho, quase inaudível. O prédio tinha um cheiro que eu, no velório do meu pai, descrevi para meus irmãos como floral neutro. Eles não acharam graça. Olhei para a direita, na direção da porta do salão principal, onde os convidados se reuniam e onde acontecia a cerimônia, se realizada no local. Depois do salão ficava a sala do velório, com acesso por um corredor à esquerda ou por uma divisória de correr que podia ser aberta para aumentar o espaço do salão. Em algum lugar lá atrás estava meu tio Jake. Meu tio que eu não via desde meus 5 anos. Sr. Fitzer? Um homem de terno vinha descendo a escada à direita. Era Michael Chesterfield, o gerente da funerária. Tinha acabado de assumir a direção quando meu pai faleceu. Um dos seus primeiros serviços no cargo, ele me contara na época. Olá, cumprimentei apertando a mão do sujeito. Meus sentimentos, disse Chesterfield. Eu agradeço. Me disseram para chegar um pouco mais cedo. Imaginei que 1 hora de antecedência seria apropriado. Sim, está ótimo. Na verdade, mais do que ótimo, respondeu Chesterfield. Está tudo bem? Enfim, me dei conta de que Chesterfield, que no velório do meu pai exalava uma calma quase vulcana, estava agindo de forma estranha. Com seu tio, sim, está tudo bem, garantiu ele. Está na sala do velório. Há outras questões que preciso discutir com o senhor. Certo? O que seriam? Os arranjos de flores. Qual o problema com as flores? Não foram pagas? Não tinha ideia de como o velório estava sendo pago, ou se eu era responsável por alguma das cobranças. Se tivesse que pagar por alguma coisa, aquele seria um serviço memorial muito curto e curiosamente minimalista. Dinheiro não é o problema, garantiu Chesterfield. Tudo já foi pago. Não são os arranjos florais comprados pelo espólio do seu tio que são o problema. São os outros. Que outros? Muitas vezes, parentes ou amigos do falecido mandam entregar arranjos de flores para o funeral. Sim, eu sei disso. Tem algum problema com as flores? Os arranjos são lindos. Os sentimentos explicitados nas mensagens... nem tanto. Isso me fez franzir a testa. Como assim? Bem, um deles diz... Te vejo no inferno. O quê? Te vejo no inferno, repetiu Chesterfield. Isso é... uma piada? Tenho quase certeza de que não. Por que acha isso? Porque, Sr. Fitzer, esse não é o único arranjo que diz algo assim. Na verdade, esse é um dos mais gentis. Bem, você estava certo. As flores são lindas, comentei com Chesterfield. Todas as flores eram lindas, na verdade. O arranjo com a faixa que dizia Te vejo no inferno tinha rosas brancas, lírios asiáticos, crisântemos, cravos e delfinos azuis. Ou pelo menos foi o que Chesterfield me informou quando me aproximei para dar uma olhada. Outra coroa de flores tinha rosas e cravos rosa-choque, lírios laranja, girassóis amarelos, lavandas e botões de crisântemos verdes, bem como uma mensagem de até que enfim. Devo dizer que fiquei especialmente impressionado com a cesta de margaridas lilás, crisântemos, bocas de leão, rosas e ásteres brancos, acompanhada das palavras "se fodeu, seu filho da puta", gravadas com carinho na base do belo vaso ornamentado. Havia outros recados, mas já deu para entender. Todos os arranjos florais, no momento, estavam no escritório de Chesterfield, no 2º andar da funerária. Ele estava, não sem motivo, relutante em exibi-los sem verificar a questão comigo primeiro.
O escritório era uma profusão de beleza natural e xingamentos de baixo calão. Seu tio parece ter provocado respostas fervorosas entre seus conhecidos, disse Chesterfield. Gostei de como você conseguiu arrumar a maneira mais gentil possível de dizer que todo mundo morria de ódio dele, comentei. Bem, o tato faz parte do trabalho, admitiu Chesterfield. Que tipo de pessoa manda uma coisa dessas para um funeral? Tenho minhas opiniões, Sr. Fitzer, mas elas não demonstram muito tato de minha parte. Acenei para as flores. E o florista local não teve problema nenhum com isso. Os arranjos não foram feitos na cidade, retrucou Chesterfield. Todos chegaram por entregadores diferentes hoje de manhã. Trabalhei com nosso florista habitual para os arranjos da casa, que não tem mensagens desse gênero. Dei um sorriso e então gesticulei para uma coroa de rosas vermelhas e lírios, com "Morreu? KKKKK, sei", e um emoji de rosto sorridente com língua de fora. Pelo menos esse não é 100% horrível. De fato, não é, mas parece sugerir que o remetente não está totalmente convencido de que seu tio esteja morto, comentou Chesterfield. E está? Morto? É. Bem, ele estava morto quando chegou, respondeu Chesterfield. E você acha que isso pode mudar? Seria incomum se acontecesse. Sorri mais uma vez e observei as flores por alguns instantes antes de me voltar para Chesterfield. As faixas e os cartões podem ser removidos, certo? Indaguei. Claro. Por favor, retire-os antes de colocar os arranjos no salão. Chesterfield assentiu e então apontou para o vaso que dizia "Se fudeu, seu filho da puta". E este? Vocês têm outro vaso onde possam colocar as flores? Temos, sim, mas o arranjo pode estragar no processo. Acho que o remetente perdeu o direito a um arranjo perfeito quando mandou escrever no vaso "Se fudeu, seu filho da puta". Você não acha? Certamente, concordou Chesterfield. Depois hesitou por um segundo. O que o senhor quer que façamos com o vaso original? Por quê? Você tem interesse? Quando os clientes optam por não levar os arranjos florais para o túmulo ou para casa, às vezes guardo vasos e suportes para uso posterior. E você acha que vai encontrar algum uso para esse vaso em outro funeral? Não vou mentir, achei divertida a ideia do vaso "Se fudeu, seu filho da puta", sendo usado em algum funeral todo tradicional e engomadinho. É provável que não, admitiu Chesterfield. Mas se o senhor não se importar, talvez eu compartilhe uma foto no site de um agente funerário particular que costuma acessar. Nós adoramos esse tipo de coisa. Dei permissão para o gerente da funerária ficar com o vaso boca suja, e ele e seus assistentes despiram os arranjos florais das mensagens e começaram a tirá-los do escritório. Fui para um canto da sala e peguei o celular para mandar uma mensagem para Matilda Morrison. Que maluquice é essa com meu tio? Mandei. As pessoas estão mandando ele se fuder nas coroas de flores. Que incrível, comentou Morrison. Tire fotos. O que ele fez para merecer isso? Questionei em vez de tirar fotos. O ramo de estacionamentos é realmente tão disputado assim? Ele competia com algumas personalidades muito fortes do ramo, respondeu ela. Você quer dizer babacas? Mandei de volta. Essa é a palavra, concordou Morrison. Algum deles vai aparecer no velório? Perguntei. Talvez sim, devolveu ela. Como vou saber? Indaguei. Acredite em mim, eles vão se anunciar, respondeu Morrison. 5. Não vi a faca até o cara estar prestes a enfiá-la no cadáver do meu tio. Sendo mais exato, eu vi a faca, mas meu cérebro não registrou que era uma de verdade, tipo, sem brincadeira, puta merda, isso é mesmo uma faca. Até que o cara tirou do bolso do sobretudo e levantou o braço em um movimento rápido para enfiar a lâmina sinceramente bem grandinha no coração já frio e sem vida do meu tio. Para ser justo, já estava sendo um velório bem estranho. Vamos esclarecer a linha do tempo. 40 minutos antes, Chesterfield e seus assistentes levaram os enlutados para o salão principal, onde estavam as cadeiras, e anunciaram que abririam a sala do velório em breve. Todos os presentes eram homens, entre 30 e tantos e 40 e poucos anos. A postura deles sugeria que, em algum momento da vida, todos tinham passado muito tempo em posição de sentido.
A maioria dos homens chegava em duplas ou trios e permanecia com o próprio grupo, fazendo basicamente zero contato com os outros. As poucas palavras trocadas eram baixas e murmurantes. De vez em quando, 1 ou 2 homens olhavam para mim por um breve instante e então desviavam o olhar. Eu estava sendo notado e memorizado. Nenhum deles fez qualquer menção de me oferecer condolências ou de falar comigo sobre meu tio, o velório ou... bem, qualquer coisa. Estavam simplesmente esperando. Depois de meia hora daquilo, murmurei para Chesterfield. Isso é estranho pra cacete. As duplas e os trios continuavam próximos, em silêncio. E, por mais estranho que pareça, todos de pé. Seu tio conhecia pessoas interessantes, comentou Chesterfield, no mesmo tom comedido. Você segue com aquela parada de tato, não é? Sigo, sim. Gostei. Continue assim. O que gostaria que fizéssemos agora, Sr. Fitzer? Olhei de volta para a entrada da funerária. Ninguém mais havia chegado nos últimos minutos. Aquilo era o máximo que conseguiríamos em termos de público. Vamos em frente, já podemos começar o velório. Tudo bem, respondeu Chesterfield. O senhor gostaria de dizer alguma coisa antes de começarmos? Ou prefere esperar até depois? É para eu dizer alguma coisa? Perguntei. Morrison não tinha me informado que isso estava incluso no acordo. Os membros da família costumam falar algumas palavras. Olhei para os homens ali de pé. Acho que ninguém aqui está esperando um discurso meu. É possível, realmente. Nesse caso, anunciarei que abriremos a sala de velório em 5 minutos. Por que o senhor não vai na frente e se posiciona para aceitar as condolências? Isso também lhe dará um tempinho para se despedir. Obrigado. Saí do salão e segui pelo corredor até a sala de velório. Uma assistente da funerária estava lá, tomando conta da entrada. Ela me reconheceu de antes, quando estavam retirando as flores do escritório de Chesterfield, e me deixou entrar. Despidos de suas mensagens babacas, os arranjos florais agora cercavam o caixão do tio Jake, complementados pelas flores da própria funerária. O caixão em si era simples, feito apenas de madeira e fibras naturais, para que, logo após o velório, pudesse ser levado ao crematório no mesmo prédio. Estava aberto e o tio Jake, teoricamente, estava ali dentro, descansando em paz. Fui até meu tio e, enfim, dei uma olhada nele de perto pela primeira vez em quase 3 décadas. Demorou 1 minuto, mas enfim meu cérebro sincronizou o homem no caixão com a pessoa das minhas vagas lembranças aos 5 anos. O homem que, por acaso, eu vira pessoalmente pela última vez naquela mesma funerária. Na minha memória, meu pai o puxava para um corredor pouco antes do velório e falava com ele de um jeito calmo, mas enfático. Eu me lembro de olhar para os dois do corredor da sala de velório, sem ouvir o que diziam, mas sabendo que coisa boa não era. A certa altura, Jake virou a cabeça e me encarou. A versão mais velha daquele rosto que naquele exato momento estava no caixão. Meu tio era 4 ou 5 anos mais velho que a irmã, minha mãe. Na morte, Jake aparentava a idade que tinha, mas de um jeito de gente rica, se é que você me entende. Ele ostentava o tipo de aparência que a pessoa adquire quando tem acesso aos melhores médicos, aos melhores esteticistas, aos melhores personal trainers, todos cuidando da sua saúde, do seu peso, da sua dieta e do seu bem-estar em geral. Aparentava estar em ótima forma até o momento em que morreu. E ele devia estar mesmo. Ora, para que mentir? Jake parecia melhor agora morto do que eu, vivo. Com certeza menos estressado. Imaginei que se eu erguesse aqueles lábios costurados dele, veria que os dentes do meu tio eram perfeitos. Mas não ousei verificar. Minha curiosidade não chegava a tanto. O rosto de Jake me lembrou o da minha mãe, tanto nas minhas memórias quanto nas fotografias que meu pai mantinha pela casa. Tinha o mesmo nariz, as mesmas maçãs do rosto, as mesmas rugas. Não me despertou nenhuma grande emoção notar a semelhança. Minha mãe morreu quando eu era novo e toda a tristeza que sentia pelo fato já estava superada havia muito tempo. A ideia de Jake se parecer com ela me fez pensar que acabei ficando mais parecido com meu pai, e acho que isso o deixava melancólico. Meu pai teria ficado feliz em ter visto mais da mulher que amava no único filho que tiveram juntos. Você está ótimo, tio Jake, assegurei ao cadáver. Ele não disse nada em resposta, o que, veja bem, era condizente com o que fazia em vida. A divisória se abriu e os supostos enlutados começaram a se aproximar.
Eu me posicionei na extremidade do caixão, aos pés do tio Jake. A ideia era que as pessoas pudessem se aproximar, prestar homenagens e então oferecer condolências a mim, se assim quisessem. Imaginei que seria mais eficiente do que pedir que falassem comigo antes de chegarem ao caixão e eliminaria quaisquer pausas estranhas se alguém se demorasse junto ao corpo antes de seguir em frente. Depois de 1 minuto, os convidados começaram a fazer fila. Os 2 primeiros a se aproximar eram homens atarracados e carecas que não se incomodaram em tirar os sobretudos, o que, percebi ao olhar ao redor, parecia ser algo recorrente. Me encararam por um segundo, depois voltaram o olhar para o corpo de Jake. Murmuraram alguma coisa um para o outro em um idioma que me soou vagamente eslavo, e então um deles enfiou a mão no caixão, tocando o pescoço de Jake como se fosse checar sua pulsação. Com licença, é sério? Chamei a atenção do cara que fez isso. Ele me olhou, mas não disse nada. Em seguida fechou os olhos, como se quisesse se concentrar. O outro pegou o celular, abriu a câmera e começou a tirar fotos. Depois de alguns segundos, o primeiro abriu os olhos e me encarou. Sinto muito por sua perda, disse ele, de um jeito bem eslavo. Obrigado, respondi, perplexo. E então olhei para o homem tirando fotos. Por favor, sem selfies. Ele riu e tirou mais algumas fotos. Depois comentou algo com um companheiro que soltou uma risada, se virou e bateu uma foto minha. Os 2 se retiraram da fila de condolências antes que eu pudesse perguntar por que tinham feito aquilo. Me virei de volta para meu tio, e foi aí que o esfaqueador apareceu para fazer seu truque de mágica. Gritei e me lancei contra o sujeito. Quase que de imediato, e ainda assim tarde demais, percebi que aquela não tinha sido uma atitude muito inteligente. O esfaqueador era mais alto e mais forte do que eu, e tinha o tipo de cabelo curto e de barba por fazer quase chique que me fez pensar em alguns dos serviços secretos ativos e pouco legítimos que existem pelo mundo. Empurrei o homem, e no meio do movimento, tive a terrível sensação de que o sujeito estava decidindo se deveria ou não se deixar empurrar, ou se deveria desviar e me jogar no carpete. Aquele momento infinitesimal durou para sempre. Então o esfaqueador escolheu se deixar empurrar. Deu um passo vergonhosamente casual para longe do caixão, a lâmina ainda a postos para mais facadas. "O que caralhos você está fazendo?" exclamei. Decidi que o homem poderia até me estripar que nem um peixe, mas não havia vantagem em recuar. Eu estava prestes a esfaquear seu tio. Talvez ainda faça isso, respondeu o sujeito com toda a calma do mundo. Por que faria uma merda dessas? Porque ele já fingiu a própria morte antes. Me mandaram confirmar se tinha batido as botas de verdade desta vez. Encarei o homem sem entender nada, então espiei ao redor da sala. O lugar estava cheio agora, todos olhando de volta para mim, esperando para ver o que aconteceria em seguida, não muito diferentes do grandalhão na minha frente. Percebi então que se tivesse empurrado qualquer um daqueles outros, eles também teriam que decidir se aceitariam o empurrão ou se me jogariam no chão. Não tinha certeza se todos teriam feito a mesma escolha do esfaqueador. Me recompus e tentei fingir que não estava prestes a mijar nas calças no meio do velório. Deixa eu adivinhar. Você é o babaca que mandou o arranjo de flores com a mensagem "Morreu? KKKKK, sei", falei para o esfaqueador. Não fui eu, retrucou o homem. Pode ter sido meu chefe. O quê? Meu chefe, repetiu ele. Então você não conhece meu tio? Não pessoalmente. Já o vi antes, de longe. Conheço a reputação dele. Quer dizer que não está aqui para prestar homenagens? Não. Estou aqui para esfaqueá-lo. Para ter certeza de que ele está morto. Exato. Então, se você não se importar, disse o sujeito, erguendo a faca outra vez. Não! Levantei a mão e olhei ao redor da sala cheia de prováveis assassinos. Algum de vocês conhecia meu tio pessoalmente? Ninguém respondeu. Quantos de vocês estão aqui para garantir que ele está mesmo morto? Todos levantaram as mãos. E vocês todos iam esfaqueá-lo? Eu ia injetar nele, respondeu um homem. Injetar o quê? Nada. Só ar. Na carótida. Se não estivesse morto, passaria a estar. Outro homem levantou um cotonete em um filme plástico. Só estou aqui para obter DNA, para confirmar que é ele.
O homem da seringa bufou. A amostra pode ser falsificada. Pelo menos eu não vou assassinar ninguém com 30 testemunhas, moleque do ar, retrucou o homem do cotonete. Calem a boca, todos vocês! Ordenei. Os dois se aquietaram. Quero ter certeza de que estou entendendo direito. Nenhum de vocês conhecia meu tio. Todos estão aqui só para garantir que ele está morto. E todos foram enviados por outra pessoa, é isso mesmo? A maior parte dos homens ao redor da sala concordou. Qual caralhos é o problema de vocês? Questionei. Não é nada pessoal, Fitzer, argumentou o esfaqueador. É claro que não é pessoal, retruquei. Ninguém aqui nem dá a mínima para o tio Jake. Mas por que seus chefes ligam para ele? Não ligamos para os motivos dos nossos chefes ligarem, respondeu o homem da seringa. Mandaram a gente vir aqui. Mandaram a gente garantir que ele estivesse morto. Simples assim. Olhei para Michael Chesterfield, de pé perto da divisória entre as salas. Parecia admirado com aqueles desdobramentos, o que, para ser sincero, era de se esperar. Por favor, você pode dar seu veredito profissional sobre o estado atual do meu tio? Pedi para ele. Eu mesmo drenei os fluidos do corpo dele e o substituí pela solução de embalsamamento, declarou Chesterfield com toda a clareza para os presentes. Se ele não estava morto antes disso, passou a estar. Não dá para se recuperar de formaldeído e metanol? Obrigado. Agradeci. Em seguida me virei para o esfaqueador. Facas não serão necessárias. Sinto muito. Seu amigo aqui pode estar mentindo. Tenho que me certificar, retrucou ele. Não. O sujeito me observou por um momento. Por que você se importa, Fitzer? Perguntou. Você não conhecia seu tio. Ele não significa nada para você e você com certeza não significava nada para ele. Jake nunca moveu um único dedo para ajudar você enquanto estava vivo. O que te importa se eu enfiar uma faca nele ou se o George aqui injetar ar na veia dele ou se o Kyle passar um cotonete na parte de dentro da bochecha? Se ele está morto, qual é o problema? E se não estiver, então te fez de bobo. De qualquer forma, não tem motivo para você ficar no nosso caminho. Ele voltou a dar um passo à frente, na direção do caixão. Eu parei no caminho dele. Eu disse que não. Você não pode me impedir, falou o esfaqueador, sem se abalar. O que eu sabia que era verdade, mas por outro lado, foda-se aquele babaca. Vai ter que passar por cima de mim, declarei. O esfaqueador sorriu. Sabe, eu não me importaria. Chega! Exclamou um dos homens eslavos, o que apalpou o pescoço de Jake. Ele está morto. O esfaqueador não tirou os olhos de mim, mas se dirigiu ao eslavo. E como você sabe disso? Eu era médico em Chechênia. Conheço morte, respondeu o eslavo. E eu tenho câmera termográfica, disse o outro eslavo, pegando o celular e mostrando uma foto toda colorida. Cadáver está em temperatura de cadáver. Veja a mão de Andrei em comparação. Ele está morto, repetiu Andrei. Se basta para nós, basta para nosso chefe, e basta para você. E quem é seu chefe? Perguntou o homem da seringa. Dobrev, respondeu Andrei. Isso gerou um murmúrio na sala. O esfaqueador, que continuava me encarando até aquele momento, sorriu de uma maneira profundamente desagradável. Você deveria ter começado com essa informação, Andrei. Economizaria o tempo de todos nós. O sujeito se afastou de mim e guardou a faca. Fim de papo. Fim de papo, concordei. Para fora! Todos vocês! Os homens começaram a se afastar. Chamei a atenção de Andrei, o eslavo, que, suponho, poderia ser russo ou ucraniano. Obrigado. Não me agradeça, retrucou ele. Meu chefe mandou o vaso se fodeu, seu filho da puta. E saiu, com o cara da câmera termográfica logo atrás. Em 2 minutos a funerária estava vazia, exceto por mim, Chesterfield e seus assistentes. Puta merda! Soltei depois que o último dos homens se foi. Olhei para o gerente da funerária. Confesso que quase mijei nas calças e sujei o carpete. Uma das visitas mais memoráveis de que posso me lembrar, comentou Chesterfield. Ainda cheio de tato,
Faz parte do trabalho. Agora, Sr. Fitzer, seu tio pagou pela opção de você estar presente na cremação, se assim desejar. Mas depois dos eventos de hoje, suponho que esteja pronto para ir para casa. Você supôs certo, respondi. Toda a adrenalina dos minutos anteriores estava se dissolvendo, e o que restou foram tremores e cansaço. Chesterfield assentiu. Neste caso, pode deixar que cuidaremos de tudo por aqui. Ligo amanhã para combinar a coleta das cinzas do seu tio. Obrigado, agradeci. De verdade. Por tudo. Claro, Sr. Fitzer, respondeu o gerente. É isso que fazemos. Pelos mortos. E pelos vivos. Eu estava com meus sapatos de tortura nas mãos, subindo descalço até o meio-fio da esquina da Cook com a Russell, quando ouvi um miado que parecia o de Era. Olhei para a calçada, mas não a vi. Então procurei ao redor. Era e Perséfone estavam sentadas na entrada da garagem dos Gunderson, em frente à minha casa. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.